com uma regra muito simples, é que todos os cidadãos de um Estado-membro da CPLP que peçam qualquer tipo de visto para entrar em Portugal, esse visto deve ser liminarmente concedido, imediatamente concedido, a não ser que haja ainda uma ordem de expulsão ou haja uma ordem de interdição no espaço Schengen. Vistos imediatamente concedidos a cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa. Essa foi a promessa feita pelo primeiro-ministro português, Antônio Costa, em viagem a Moçambique na semana passada. No mesmo dia, o Conselho de Ministros de Portugal aprovou as regras para a entrada em vigor do Acordo de Mobilidade entre os Estados-membros da CPLP, que inclui o Brasil e nações africanas. O objetivo é facilitar o acesso desses imigrantes tão necessários para preencher vagas de trabalho em Portugal. O setor do turismo estima que faltem 45 mil pessoas para preencher os lugares disponíveis, num ano em que a procura atinge um pico. Os empresários dizem que só a contratação de mão de obra lá fora pode resolver o problema. Apesar da pressa dos empresários portugueses, na prática, quem precisa de um visto ou tenta obter cidadania portuguesa e outros serviços consulares tem enfrentado muitas dificuldades. A espera pode levar meses, até mesmo para quem já mora em Portugal. O estudante paranaense Luiz Eduardo Faria Dal Poço, por exemplo, foi selecionado para estudar na Universidade do Porto e, depois de muita dificuldade para agendar o pedido de visto, agora aguarda 2 meses pela emissão do documento, sem previsão. Então, olha aí, eu estou há 50 dias, já vi casos bem piores, né? Mas estou há 50 dias esperando, sem saber se em algum momento terá resposta. E minhas aulas começam no dia 12. Então, eu tive que remarcar uma passagem que eu tinha comprado agora para ontem, no caso, dia 1º, no 9. Eu tive que remarcar e consegui remarcar apenas para o dia 21. Então, de qualquer forma, eu vou perder 2 semanas de aula. E é complicado, hein? A explicação? Alta demanda, poucos funcionários, demora na análise de documentos e problemas de tecnologia. Só os brasileiros autorizados oficialmente a viver em Portugal já são 250 mil. Em março deste ano, o total de brasileiros morando no país superou os 200 mil, número que vem crescendo desde 2016. A maioria tem idade entre 20 e 49 anos. Quais são as regras em vigor para entrar e viver em Portugal? Como o governo português tem enfrentado os entraves burocráticos à entrada de imigrantes? Existe perspectiva de melhora dos serviços consulares? E por que a mão de obra estrangeira é tão importante para os portugueses? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com o jornalista Jean Amato, responsável pelo blog Portugal Giro da Editoria de Economia do Globo. Fique com a gente. Jean Amato, Portugal aprovou um acordo para facilitar a entrada de pessoas do Brasil e nações da África, né, a comunidade dos países de língua portuguesa. É, na verdade, uma aceleração nos trâmites burocráticos para quem quer entrar ou sair de Portugal, né? Explica para a gente o que muda a partir desse acordo. O que muda? A principal mudança, ao meu ver, foi trazida pelo ministro Antônio Costa, primeiro-ministro de Portugal, que fez uma declaração que interessa muito aos brasileiros, que ele prometeu uma concessão imediata de vistos agora para os cidadãos que integram a comunidade dos países de língua portuguesa. Ou seja, a partir de agora, na teoria, o cidadão brasileiro que pedir um visto nos consulados brasileiros, esse visto tem que ser concedido imediatamente, de acordo com os objetivos dele em Portugal. Por exemplo, os estudantes. Os estudantes são os que mais sofrem à espera de um visto. Às vezes, eu já escrevi sobre inúmeros casos de estudantes brasileiros que já se matricularam nas universidades portuguesas, pagaram, já compraram passagem e o passaporte está retido no consulado do Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, à espera do carimbo, porque as aulas já começaram e o estudante fica esperando que o visto seja concedido ou não. Enfim, e agora isso foi eliminado, segundo
Antônio Costa na teoria, ainda não tem regras e regulamentos definidos nos consulados, mas isso deve passar a valer esse mês. E outra grande mudança também é que o brasileiro e também os integrantes dessas nações africanas de língua portuguesa não tem mais que necessidade de comprovar os meios de subsistência, ou seja, ele não precisa mais provar na alfândega, nos serviços de imigração de Portugal, que tem condição de ficar aqui em Portugal por 6 meses, que é o prazo mínimo, né, para um turista brasileiro permanecer no país. Agora não precisa mais comprovar o meio de subsistência e nem fazer um seguro de viagem que cubra despesa médica, ou seja, se o brasileiro vir para Portugal e ficar doente, ele tem que ser atendido no Sistema Nacional de Saúde, como qualquer outro cidadão português ou estrangeiro. E também não precisa apresentar a passagem de volta ao Brasil, ou seja, quem quiser vir para Portugal com seu visto e tudo mais, não precisa mais ter uma passagem de volta, ou seja, se a pessoa tem um visto de 1 ano, ela tem que ter uma passagem daqui a 1 ano, comprovando que ao fim desse visto, dessa permissão temporária de residência em Portugal, ela vai voltar ao Brasil. Agora não precisa mais fazer isso. Essas 3 principais mudanças fazem parte do Acordo de Mobilidade da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, aprovado a semana passada pelo Conselho de Ministros de Portugal. Tudo isso é parte de um pacote que o governo português já vinha prometendo há muito tempo, né, Jean? Por que só agora eles estão conseguindo colocar em prática? Esse pacote de facilidade, flexibilização de leis de imigração e de facilidade de entrada em Portugal para cidadãos que têm algo a fazer no país, estudo, trabalho, até aposentados também, essas mudanças fazem parte de um pacote que o governo do premier socialista Antônio Costa estava prometendo desde o seu primeiro mandato. Ele sempre foi a favor de flexibilizar e facilitar a entrada de imigrantes em Portugal, mas ele nunca tirou do papel, sempre foi adiando, tinha outras prioridades e, enfim, isso foi ficando para trás e parecia que já estava esquecido quando, no governo, depois da crise política, conseguiu se reeleger com maioria absoluta, ele pôs para frente em tempo recorde, eu diria, porque o governo tomou posse em março, o orçamento com o programa do governo foi aprovado em maio, e o visto temporário para a busca de trabalho, que é o que mais interessa aos brasileiros, que faz parte desse novo pacotão aí de facilidade da imigração, foi aprovado em julho no parlamento, com 3 sessões no mesmo dia. Ou seja, regime de urgência total, porque além de cumprir uma exigência dos empresários, Antônio Costa e o Partido Socialista, o governo de Portugal, ele quer cobrir uma lacuna de mão de obra que ameaça a retomada plena da economia portuguesa. A Secretária de Estado do Turismo diz que está a ser preparada para o último trimestre do ano uma missão empresarial portuguesa. O objetivo é garantir que o país possa receber cidadãos destes países com o enquadramento do novo regime de entrada e permanência de trabalhadores em Portugal. Ou seja, Portugal, só no setor do turismo, que é um grande motor aí do produto interno bruto, terminou o ano passado, de 2021, com 80 mil lacunas para ser preenchidas, 80 mil vagas a ser preenchidas e não tinha trabalhador para isso. E agora, no meio do ano, no verão europeu, esse número já caiu para 50 mil, ou seja, ainda tem 50 mil vagas a serem preenchidas. Só que, lembrando aqui que o setor do turismo, ele inclui restaurantes e também postos turísticos e tudo mais. E é um setor que tem uma certa fama de pagar muito mal, ou seja, paga o salário mínimo, 700 euros, mas estende muito o horário de trabalho. Então é um setor que tem falta de mão de obra sim, mas também não é um setor que paga muito bem e que, enfim, a gente sabe todas as condições de trabalho de hotel e tudo mais. Então, esse posto de trabalho é muito ocupado por brasileiros que têm muita facilidade de comunicação e no Algarve, que é o principal destino turístico no verão em Portugal, tem brasileiros que já têm 2 trabalhos lá. Eles têm dois empregos, trabalham praticamente o dia inteiro no verão, durante 3, 4, 5 meses e às vezes ficam até o resto do ano sem trabalhar. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso
a celeridade que foi a questão da aprovação do pacote. O pacote derrubou o princípio da prioridade, que nada mais era do que uma reserva de mercado para os portugueses. As empresas portuguesas, antes, tinham que esperar 30 dias. Quando ela abriu uma vaga, ela tinha que esperar 30 dias para contratar um estrangeiro antes que essa vaga pudesse ser preenchida por um português. Agora são 15 dias. Ou seja, é cada vez mais evidente a facilidade que o governo de Portugal tem dado para as empresas contratar estrangeiros. Agora, Jean, o primeiro-ministro Antônio Costa prometeu essa liberação imediata e tal, mas o fato é que faltam braços, inclusive nos serviços consulares, né? Você já escreveu sobre isso, brasileiros que ficam meses tentando agendar. Eu sou prova disso, sou cidadã portuguesa, estou há meses tentando agendar a renovação de cartão cidadão e passaporte e simplesmente não tem vaga. Você tem que ficar tentando no site, não consegue. Para quem está em Portugal também tem dificuldade, né? Como você falou, estudantes que o visto expira e a pessoa fica ali a descoberto. Você, inclusive, conversou numa das matérias com o secretário-geral adjunto do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e ele disse que falta gente, né? Falta gente, e é um problema que não é brasileiro, é um problema do mundo inteiro, onde existe um posto consular português, falta mão de obra. E é um problema que só vai aumentar se o governo português não conseguir contratar mais trabalhadores para esses postos consulares ao redor do mundo, principalmente no Brasil, principalmente em São Paulo, né, e Rio de Janeiro, vai ficar muito difícil dar a celeridade pretendida, prometida agora pelo primeiro-ministro Antônio Costa. Inclusive, o sindicato dos serviços consulares se reuniu com o governo, tem mais uma reunião aí para frente nesse mês de setembro para poder tentar resolver esse gargalo, mas até agora não tem nada definido, os pedidos vão se acumulando, até mesmo na empresa terceirizada de emissão de passaporte, já soube que tem ali um acúmulo de pedidos, filas no consulados. Hoje mesmo, nessa segunda-feira, lá no Portugal Giro, tem uma matéria muito detalhada que eu publiquei, contando muito essa história das filas e dos problemas consulares, e o brasileiro que pede visto hoje tem que ter um pouco de paciência, mas às vezes a paciência não resolve, porque quando você entrega o seu passaporte para pedir um visto, o passaporte fica retido no consulado e você às vezes tem a passagem comprada e cria uma certa tensão. Repito, no caso dos estudantes é muito complicado, porque imagina, as aulas agora começam em setembro, o ano letivo português começa em setembro, e já tem gente na fila esperando o passaporte com uma certa agonia, porque já era para ter embarcado, já tem até apartamento alugado, pagando aluguel, enfim, e está preso no Brasil porque a concessão do visto não anda. O Jean, o governo português está preocupado com isso, tanto é que criou uma equipe multidisciplinar, né? O Grupo de Coordenação e Acompanhamento para a Agilização dos Vistos. Qual é a missão desse grupo? O que está sendo feito? Esse grupo ele pretende solucionar os problemas, apresentar propostas para que os serviços consulares, de maneira geral, sejam mais ágeis, mais simples, mas até agora não soube de nenhum resultado. Eles têm que apresentar um relatório de 3 em 3 meses. Enfim, eu espero que no próximo relatório já venha alguma solução e que o governo implemente a mais rápido possível. O Consulado de Portugal em São Paulo suspendeu aqueles pedidos de nacionalidade. Suspendeu até o fim desse ano, não cancelou, não. Essa medida ela foi tomada exatamente porque havia uma grande quantidade de pedidos. Pois bem, esses pedidos acabaram crescendo lá em Portugal. São brasileiros que decidiram largar tudo por aqui e entrar com o pedido diretamente em Portugal. O governo português, inclusive, na semana passada, criou alguns balcões de atendimento rápido, né, em Lisboa e no Porto. Como é que foi isso? Sim. Esse pacote de atendimento rápido foi para entrega de pedidos de cidadania. 2 fatores empurraram o governo português para esse caráter emergencial. O primeiro deles foi o fator Abramovich, né? O Roman Abramovich, o empresário aí que era o dono do Chelsea, o oligarca russo Roman Abramovich, conseguiu a cidadania portuguesa em 6 meses, porque ele conseguiu provar uma ligação com os judeus sefarditas que foram expulsos da Península Ibérica na Inquisição.
Bom, mas esse fator Abramovich, que durou apenas 6 meses, foi uma coisa fora da curva, porque em Portugal o pedido de cidadania feito pelos judeus sefarditas demoram muito mais, às vezes o dobro ou até mais do tempo. Então, o que aconteceu? Portugal resolveu apertar a regra na concessão, exigindo dessas pessoas ligação efetiva e duradoura com o país. E na quarta-feira passada, dia 31 de agosto, foi o último dia da regra antiga. Ou seja, os balcões de recebimento dos pedidos de cidadania lotaram. Eu soube que teve mais de 3 mil pedidos por dia. E nessa leva de pedidos também tem muitos brasileiros. Não são só pedidos de judeus sefarditas. Os brasileiros são responsáveis pela maioria dos pedidos em quase tudo, porque a maior comunidade estrangeira em Portugal, com 252 mil brasileiros oficialmente, mas o número pode dobrar se forem incluídos os que têm cidadania europeia e os que estão à espera de regularização. Ou seja, então você imagina que dentro do pedido de cidadania via judeus sefarditas, o governo de Portugal ainda tem que encarar a grande demanda de brasileiros que já completaram aqui em Portugal esse ano 5 anos, ou seja, quem chegou em 2017, que foi o ano que a comunidade brasileira recomeçou a aumentar, já completaram os 5 anos que são o prazo para que eles possam pedir a cidadania portuguesa por tempo de residência. Ou seja, até o fim do ano, eu acho que o governo de Portugal vai ter que criar muitos mais balcões de emergência, não só no Porto, em Lisboa, e para tentar resolver esse grande acúmulo de pedidos. Um pedido hoje de cidadania por tempo de residência demora 1 ano, 1 ano e meio, em teoria, né? E um pedido de cidadania, por exemplo, casado com um português, né? O cônjuge, demora 2 anos, algo assim. Ou seja, tem muita gente na fila esperando. E fora aquela facilitação para quem é neto de português também, né? O que gerou um novo boom de demandas, então realmente explodiu, juntou esses descendentes de judeus com os netos de portugueses, essa comunidade brasileira que está completando 5 anos em Portugal, quer dizer, não dá vazão, né? Não dá vazão, não tem força de trabalho e os pedidos só se acumulam. Eu imagino que agora o governo de Portugal tem se mexido para tentar resolver, mas enquanto os pedidos continuarem a chegar nesse volume, eu acho que até o fim desse ano não vejo grandes mudanças na celeridade dos processos, não. Aquele visto para quem quer procurar trabalho em Portugal já está valendo, Jean? Esse visto de procurar trabalho foi aprovado e entrou em vigor. Mais uma vez eu digo aqui em tese, porque a gente sabe que a burocracia portuguesa não é muito, enfim, é grande. Mas o que eu apurei com o Ministério dos Negócios Estrangeiros é que cada lei publicada no Diário da República, que é o diário oficial português, comparativo com o diário brasileiro, né? Diário Oficial do Brasil, mas enfim, o que interessa é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que a partir do momento que a lei é publicada nesse órgão, ela passa a valer no dia seguinte. Então, em tese, o pedido do visto já pode ser feito no Brasil, o pedido de visto para buscar trabalho temporário, né, que vale até por 6 meses aqui em Portugal, para que o brasileiro entre de maneira regular e consiga procurar trabalho nesse período de 6 meses. Caso não consiga, ele tem que voltar ao Brasil e tentar refazer de tudo de novo no período de 1 ano, no intervalo de 1 ano. Enfim, mas as regulamentações e os processos, como vai ser feito, a gente sabe que no Brasil os consulados portugueses eles acatam os vistos através de uma empresa terceirizada, e essa empresa terceirizada ainda está à espera de regulamentação para que ela possa pôr em prática o pedido de visto temporário para a busca de trabalho em Portugal. Agora, não são só brasileiros que estão indo trabalhar em Portugal, tem brasileiro querendo investir também, né? Você publicou recentemente uma matéria dizendo que tem brasileiro endinheirado correndo para comprar imóvel em Lisboa antes das eleições. Eu apurei essa história com umas fontes aqui de Portugal que me disseram que esses brasileiros já compraram, inclusive, algumas coberturas mais caras de Lisboa. São brasileiros que não querem esperar o resultado das eleições presidenciais, primeiro turno em 2 de outubro, para saber se vão imigrar ou não, e já estão querendo garantir um pedação e vários pedaços dos mais caros da capital de Portugal, mas também no Porto, no Algarve e até algumas quintas no Alentejo e em algumas cidades do Rio Douro.
conhecido aí pela sua natureza exuberante e produção de vinho. E não é só brasileiro, né? O mercado está super aquecido, aí tem americano comprando para investir, não necessariamente para morar, porque virou um investimento comprar imóvel em Portugal, os preços só sobem, né? E os americanos, eu acredito que daqui a uns 2 anos já vão começar até a competir com os brasileiros em números. Não sei se em números de população, mas em números de investimento, de busca de imóveis, de empreendimentos. O tráfego vindo dos Estados Unidos foi o que mais cresceu, esse ano cresceu mais de 200%, é o que demonstra aí o interesse dos americanos em relação a Portugal. A gente tem hoje os 3 principais países com busca e interesse em Portugal, são vindos dos Estados Unidos, do Brasil e da França. Porque não só por investimentos, mas eu já conversei com vários americanos que vieram para cá e eles estão vindo morar mesmo, eles estão trocando os Estados Unidos por matérias por razões de impostos. Parece que aqui em Portugal, para alguns americanos, é mais vantajoso morar. Não é uma coisa de câmbio, porque praticamente é o mesmo, né? O câmbio entre o dólar e o euro. Que bom que se fosse entre o euro e o real, mas não é. Enfim, e eu mesmo conheço uma americana que mora no balneário, né, de Cascais, ali nos arredores de Lisboa, que mora com a filha e, enfim, estava aí há pouco tempo trabalhando remotamente para os Estados Unidos, curtindo Rock in Rio e vivendo numa boa, no sol. Ela que veio, se eu não me engano, de um estado onde não tem praia, não tem sol e a comida era ruim, e aqui ela tem tudo ao contrário. A comida é boa, tem sol grande parte do ano, é quente, quer dizer, enfim, e o dinheiro é igual e trabalha remoto para os Estados Unidos. Então a gente vê aqui em Portugal nitidamente, eu até brinco, às vezes você sai ali no centro de Lisboa, no centro do Porto, outro dia estava mesmo ali no Chiado, no Chiado em Lisboa, fui fazer uma entrevista com o cônsul do Brasil em Lisboa, né, e quase ninguém falava português, né? Todo mundo falava inglês, só tinha turista, mas assim, eu acredito que dessa parte de turista já tem os americanos, ou ingleses, ou franceses que vivem em Portugal de maneira permanente. Quem fala português fala brasileiro, né, Gil? E aí Invadimos. Tem essa questão também. Ou você fala português ou você fala carioquês, assim, que nem eu. E aí a pessoa já fica olhando, esse cara não é daqui, mas enfim. De acordo com a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, órgão que é ligado ao governo português, as denúncias de casos de xenofobia contra brasileiros aqui em Portugal aumentaram mais de 500% desde 2017. Para os especialistas, há 2 causas para o aumento nas estatísticas oficiais. A primeira é que, por ser a maior comunidade estrangeira no país, as denúncias dos brasileiros tendem a aparecer no topo da lista. Depois, com o crescimento da discussão racial em todo o mundo, a iniciativa de denunciar tem aumentado ao longo dos anos. Agora vem cá para a gente fechar, estamos falando aqui de tudo que tem de bom em Portugal, mas tem xenofobia também, que cresceu contra os brasileiros, né? Você também publicou esse dado, um aumento de 13,5% das denúncias de xenofobia contra brasileiros em um ano. Tem isso ainda? Você sente esse preconceito entre os portugueses com essa invasão brasileira? Eu sinto porque não só na reflexão fria dos números, mas no dia a dia sabemos e conversamos com muita gente que sofre mesmo o preconceito, inclusive no mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem trabalhadores brasileiros que o cotidiano é de humilhação e condição precária. É por isso que eu digo que eu gosto sempre de ressaltar que é bom entrar em Portugal quando você vem trabalhar. Eu acho que imigrar é um direito, não é um defeito, mas é bom vir preparado, com um contrato de trabalho, com visto, porque se você entra como turista e tenta procurar um emprego, você acaba tendo que, às vezes, conseguir um trabalho que não é muito legal.
ilegal por causa dessas condições precárias e você acaba tendo que se submeter a certas coisas para conseguir autorização de residência. Então, se vocês lerem lá o Portugal Giro, você vai ver que tem uma matéria que os brasileiros fazem alerta para quem pensa em seguir esse caminho, porque eles são despedidos a gritos, são chamados de todos os tipos de xingamento possível, e inclusive tem um caso que o brasileiro foi agredido pelo o dono da empresa, da fábrica que ele trabalhava, porque era brasileiro, e enfim, e tem essas coisas todas, não só no mercado de trabalho, mas como nas ruas também. Tem uma coisa que acontece que eu vejo muito no dia a dia, que é a questão do aluguel e de residências, de imóveis, de apartamento. Os brasileiros, eles mentem descaradamente que não são brasileiros para poder conseguir uma visita, não digo nem para conseguir um contrato, só para conseguir que a pessoa abra a porta para ela ver o apartamento, ou então é casada com um brasileiro, ou com um português ou portuguesa, ou tem um primo, ou um amigo mesmo pega o telefone e liga antes e fala, não, vou aí chega lá na hora é o brasileiro, o cara não tem o que fazer e acaba abrindo a porta e também não vai jogar dinheiro no lixo. Às vezes os brasileiros vêm com dinheiro para pagar esses aluguéis que eles cobram de 3 meses ou 4 meses de caução, mas são coisas e tem uma outra questão também que não só a xenofobia aumentou, mas a luta contra a xenofobia e o racismo também aumentou em Portugal devido muito à imigração de brasileiros que já tinham no seu histórico mais uma consciência de luta contra o racismo e contra a xenofobia, contra a discriminação. Então, essa migração ajudou Portugal a combater com mais veemência nas ruas esse movimento xenófobo que ainda persiste, não só aqui em Portugal, mas em vários países da Europa, tanto que a gente vê o crescimento da extrema-direita, que geralmente é a corrente política que está mais associada a esse tipo de crime, mas é uma coisa que acontece mesmo no dia a dia, e, enfim. E tem outra coisa também que é muito legal dizer, que os brasileiros que vêm a Portugal, eles vêm a trabalho, a maioria deles. O que acontece? São 39 mil autorizações de residência em 2021. Dessas, 18 mil, ou seja, perto aí de 50%, 45%, foram para quem encontrou emprego. Ou seja, é uma imigração que é qualificada, que é trabalhadora, são os que mais pagam para a segurança social do país. Ou seja, eu não vejo motivos para persistir essa xenofobia, a gente torce para que no futuro isso seja extinto, né? Tomara. Jean Mato, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Raquel Pereira e a edição da Fernanda Pontes e do João Guilherme Lacerda. Até mais!